Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Nerd Fiction e hoje falaremos de ciência na ficção científica, parte 2. É isso aí, galera, voltamos com esse painel de especialistas em ciência. Ricardo Nakayama, biomédico, Israel Fick, biólogo, e o nosso Luiz Navarro, né? Biólogo. E físico, né, Também. E também. E eu, que não sou nada. Advogado. Advogado, não entende de nada da vida. Mas, gente, ó, estamos aqui porque a gente fez uma discussão, né, a parte 1, que foi super legal. Agora a gente quer expandir pra fora dessa ficar e falar. Gente, se vocês tivessem que falar, essa série de ficção científica realmente acerta os conceitos de ciência. Vamos lá, vamos uma por uma. Star Trek, acerta ou não? Acerta. De televisão é a que mais acerta, na minha opinião. Eu sou fã, na verdade, pela série clássica, né? Nova geração. Eles realmente sempre respeitaram, tiveram consultoria de cientistas e sempre procuraram, na medida do possível, respeitar a ciência, o canon. Eu concordo. Eu fiz um meio assim com a cabeça porque eu concordo com o que tu falou, a parte clássica. Né? Porque depois que entrou a nova era, Discovery, Picard, eles se distanciaram muito da ficção científica e da ciência e puxaram muito para a fantasia. Muito embora citem nomes da ciência que teoricamente são consultores, ter consultor e escutar seus consultores tem uma diferença, né? Mas Picard não se afasta tanto, vai? Em termos de ficção científica, Picard não criou Sporo Drive. Picard não criou Sporo Drive, mas Picard não tem ficção científica. Exatamente, é Essa um dramalhão psicológico. Quando traz a questão que teoricamente é a ciência, em Discovery, ela pega. Picard, tu vira um drama e tu não tem a parte da ciência. Exatamente, é uma ficção Genérica. que tem uma nave. Tem uma nave. Mas a gente pode também esquecer um pouquinho de Voyager, né? Aquela negócio das salamandras. As salamandras. A gente dá uma passadinha de por lá, né? E Strange New Worlds? Por exemplo, os Gorns. Os Gorns, aí complica. Eles deram uma explicaçãozinha bonitinha, que eles ao nascer se moldam ao local, não é isso? Que eles vão... Na verdade, eles se moldam ao hospedeiro dele, né? Mas é muito alien isso. Totalmente Alien, né? A ideia foi roubada do Alien. Na verdade é um episódio de Alien com o nome de Mas Strange vocês World. acharam cientificamente, biologicamente ruim? Porque eu pessoalmente achei interessante a explicação. Então, é uma essa- explicação. Essa explicação eu acho que pode ser interessante. O que me incomodou, se puxar na parte da ciência, são dois pontos. Um deles é o comportamento deles de competição, que tu pode discordar ali, tudo bem, mas algo que me complicou mais, porque em teoria, tudo que apareceu ali não eram indivíduos adultos. Sim, era tudo infantil. É tudo infantil. E ele cuspiu na cara do Hammer e o Hammer já ficou Grave. Aí tu tem um dos problemas que eu vi discutindo é o fato dele já ter ficado grávido com o indivíduo ainda jovem. Isso acontece Pode no acontecer. nosso planeta. Mas tem um ponto é o ali. fenômeno de pedogênese. O óvulo se desenvolve sem ter sido Mas fecundado. aí tem um problema. Uma espécie, vamos chamar mais derivada, para não falar mais evoluída, mas que complexa. Como é que ela conseguiu se desenvolver num processo de reprodução onde aparentemente o principal meio é ser tu ter troca genética? Então não tem uma variabilidade O que você genética. falou a variabilidade genética é muito baixa e isso impede uma espécie de talvez ter uma maior chance de sobrevivência no próprio ambiente. O problema é que a gente não sabe qual é o ambiente Gorn. Exatamente, a gente não sabe se eles têm duas formas de reprodução, uma assexuada E uma sexuada. Daí tu poderia resolver o problema. Exatamente, resolveria o problema. Talvez seja isso, mas é uma espécie que foi legal ter sido colocada dessa maneira, que é um avanço, é diferente dos Gorns que a gente viu com Kirk, né, que é um Gorn meio reptiliano, era uma espécie reptiliana. Mas o fato é que tem umas espécies de cobras assim que elas têm só um gênero e conseguem se reproduzir, né? Se eu não me engano, tem uma. Né? Tem espécies de peixes que inclusive trocam de sexo, né? Se tu Exato. colocar, tem um peixe muito comum de aquário, o guppy, né, o gênero Poecilia,
Eu já trabalhei com aquarismo e eu brincava, né, com um cliente, porque eu só tenho lá macho, né? Não te preocupa, vai mudar de sexo, tu vai ter produção. Alguns sapos de algumas espécies Mas, adultos viram sapo. Ok, mas antes de a gente sair de Star Trek, e em Star Trek Enterprise do Zindi, como 6 espécies conseguem evoluir aquele ponto no mesmo planeta e se tornarem dominantes? Eles não teriam se matado há muito Aí tempo eu acho que atrás? volta no conceito de subespécie. Então são 6 subespécies. Eu acredito, lógico, não sou especialistazinho, que eles se reproduzam entre si. Acredito. Porque senão realmente seriam 6 espécies diferentes. Seria o equivalente a ter Homo sapiens, Neandertal, Cro-Magnon, Pithecanthropus, Mas Erectus, eles não teriam tudo se vivendo matado? junto. Essa é a minha dúvida. Então, não sei. Daí a gente não pode Depende falar. talvez do distanciamento geográfico aí. O distanciamento geográfico, tem uma teoria em ecologia que trata sobre nicho. O nicho, lá na escola a gente aprende que o nicho é o lugar, o nicho é mais complexo que Mas isso. isso é... Nicho é a soma de todos os recursos que uma espécie ocupa. Uma teoria, né, uma lei da biologia diz o seguinte: 2 espécies não podem ocupar exatamente o mesmo nicho. Se de alguma forma Vão eles competir. separam os recursos, eles conseguem sobreviver e evoluir de forma É independente. só uma questão de competição. Se a competição ocorre ou não. Se a competição é alta ou é muito baixa. Mas é difícil, concordo. Mas é improvável. É improvável, mas não é impossível. Muito bem, então vamos partir para outras séries. Vamos pelo que tem no ar agora. Orville. Como é que tá a ciência em Orville? Como é que vocês estão vendo? Eu acho que Orville não peca quase nada em ciência, não. Eles funcionam muito bem, né? O Orville me remete ao que é a Star Trek. Star Trek série clássica. Série clássica. Eu acho até que é interessante que você não só ciência em termos de biologia, mas ciência em estudo de comportamento em relação à multimídia, né? Porque teve aqueles episódios de como as pessoas se comportavam em relação a certos acontecimentos de multimídia, né? Sim, a gente Mídias, teve o né? negócio das mídias sociais. Isso, da- exato, do- Não é só ciência biológica, tu pega ciências sociais. Isso, né? exatamente. Mas e a espécie do Bortas? Alguém me explica. A espécie é só homem, mas existe bastante mulher na espécie, menos que o governo quer admitir. E eles são ovíparos. Eles botam ovos. É o que acontece. Sapos, né? Como a gente tava, o Zé Val falou de sapos. Lembra que em Jurassic Park 1, eles estavam falando, porque eles pegaram o DNA de um sapo para completar o DNA dos dinossauros lá, dos répteis, né? E já que vocês falaram Jurassic Park e Jurassic Park, a gente conseguiria trazer os? Seria lindo se a gente achasse algo biológico preservado depois de No âmbar. bilhões de anos. A tecnologia seria possível. A É. questão é que o material genético, durante um determinado período, ele entra num Deteriora. nível de degradação tão grande que tu não consegue recuperar. A o ideia é genético, né? fantástica. E eu até gostaria, né? Quem sabe a gente encontra para criar um novo dinossauro. Mas seria legal. Agora, só mudando um pouquinho, que é coisa com ciência mesmo, com pouco erro, que é o que você está procurando, pega as coisas escritas pelo Asimov, aí você muda de mídia, né? Ao invés de falar de TV, você vai para livro, aí você pega qualquer coisa escrita pelo Asimov, a série dos robôs, a série da Fundação, que na verdade vão se fundir, ou pega Arthur C. Clarke em 2001, que depois escreveu 2010, 2064, 3001, não deixa de ser uma série. E quando você tem Asimov e Clarke, você sempre tem ficção científica de alta qualidade. E você acabou de assistir a série Fundação. Como é que tá a Fundação? Fundação tá lindo, tá ótimo. Não tá um Asimov puro, porque eles estão fazendo a história crescer, que é difícil fazer Fundação na TV, mas eles pegaram um arco para desenvolver e esse arco tá muito legal. Tanto é que em Fundação, primeira temporada, nós encontramos, né, um vilão que para mim é o vilão mais marcante de toda a minha vida, né, que é um dos fundadores. Aquele cara, é de lembrar uma das cenas que ele vai punir uma pessoa, eu não vou esquecer isso nunca mais, o tamanho da crueldade do cara. Então, se você nunca assistiu Fundação, vale a pena. Totalmente inspirado em Isaac Asimov e é bem gravada. Posso falar de uma série? Fica? The Expanse. The Expanse, eu ia perguntar isso. The Expanse é principalmente o elemento do que seria uma viagem, os efeitos de uma viagem espacial em relação à velocidade, aceleração. Porque em Star Trek, por exemplo, você resolveu muito com O anulador de de inércia. Ali tu resolveu todos os problemas. E na Experience eles não têm isso. Não, ninguém tem, né? Então, não só a questão da... Porque quando a gente vê a nave, se a gente não prestar atenção, a gente acha que a nave é longitudinal. Mas os decks são horizontais. E a própria desaceleração é a forma deles criarem a gravidade artificial. Que não quer dizer que em Star Trek não é legal, porque em Star Trek eles
penso numa outra coisa legal, que é trabalhar com gravitons, que são partículas que teoricamente... Mas aí não entra em ciência, Aí não você entra em entra em ciência, ficção né? literal, quase literal. fantasia. Eu lembro que eu li um livro do Stephen Hawking que ele teoriza a possibilidade de gravitons. Sim. Stephen Hawking era um visionário, né? Daí tu começa a entrar na física quântica, porque em teoria a gravidade poderia ser regulada por gravitos, mas aí tu vai entrar em Nada provado, só provado. especulado. Entra a física teórica, né? Sim, muito Então, teórica, muita física fora teórica. do nosso nível total. Né? Beleza, agora vamos um pouquinho mais para trás. Babylon 5. Porque eu, pessoalmente, sempre adorei ver a Babylon 5 girando para aquela gravidade, as naves da Terra girando, mas aí quando chegou os alienígenas, é campo de gravitons e dane-se, né? Mas Babylon 5 é legal, eu acho que funciona bem. Eu acho que vai ser o nosso futuro próximo. E agora a gente está num momento bom, porque agora a gente tem disponível, né? A gente consegue Sim. acessar. Até há pouco tempo era difícil. Tá bom. Você pode assistir na HBO. Ok, agora vamos para uma, assim, que fez sucesso, hein? Stargate. Teve 3 séries, filme, caramba. E aí? Eu Como é que adoro tá? Stargate, mas é o portal, né, ele é totalmente ficção. E é legal, a ideia é ótima. Não, Quem eu sabe também exista. A história dela eram os deuses astronautas. Eles eram os deuses astronautas, né? Mas é fantasia, mas é legal. É uma fantasia bem escrita que tem a cara de uma ficção científica, mas não é. Exatamente, é fantasia com cara de ficção, mas é Ah, boa. Os parasitas que te dão os poderes, né? Super força. Mas ali seria, o parasita seria, como é que é? Simbiose, né? É. Simbiose, não é? Ali seria uma simbiose. Semelhante se a gente fizer em Star Trek, né? Aos trios. Mas é uma simbiose em que o parasita ele é o dominante. Ele é o Ele dominante, dominante. não chega a ser um mutualismo lá, né? Porque o parasita domina, exatamente. Isso que o Ricardo colocou é interessante. Tu pode discutir se de fato é uma simbiose ou é um parasitismo. Eu acho que está mais para parasitismo do que simbiose. Porque tu tem ali um uso, né, do Pela definição de mutualismo, né, ambos se beneficiam, se separar os dois morrem. Não é o caso do simbionte. O simbionte usa, desgasta, tudo bem que ele prolonga a vida do indivíduo, mas deixou de usar, o indivíduo vai morrer, ele sai para outro, quer dizer, ele não morre. Então ele está mais para parasita mesmo. O trio, ele qual que era? Eles também não podiam se separar. Não, se separar morria. Os dois Os morriam. dois morriam? Não, eu acho que só o hospedeiro morreu. O trio mesmo, o simbionte não morria. Era o hospedeiro. É que o simbionte tinha mais condições. O simbionte tu teria que levar ele para condições especiais para manter. Tu conseguia prolongar a vida Sim, que dele. era aqueles lagos Dos lagos nojentos de lá. trio lá. Aqueles lagos Lago de nojentos. leite. Nojentíssimo. E já que vocês falaram que é fantasia, então, e a galera do Sabre de Luz? Como é que é Star Wars na ficção científica? É difícil. Aí tenta até uma questão meio delicada, mas para mim eu sempre entendi Star Wars muito mais como uma questão de fantasia. É fantasia. E pouquíssimo. Talvez tenha algum elemento que tu possa identificar. Você tem a espada laser lá, será que você pode chamar aquilo? Não, sim, eu concordo com vocês. Fantasia não necessariamente tem que passar na Idade Média. A fantasia é mais normal passar na Idade Média, mas Harry Potter é uma fantasia que se passa há 30 lá atrás, né? E Star Wars no futuro. No futuro. Um pseudo-futuro. Apesar que eles falam que isso é passado. E implicar aquele dispositivo de tecnologia que tu pensava e virava qualquer coisa, aquilo ali tá muito mais para fantasia Sim. do que... Sim, aquele negócio, a varinha mágica, né? A varinha mágica. mágica. Aquilo destruiu Star Trek e o Picard de uma maneira ridícula. Ali foi complicado. Às vezes, porque eu imagino que deve ser um sério problema para o escritor de ficção científica no termo que a gente está vivendo hoje. Que a gente está vivendo os Jetsons sem os carros voadores hoje, né? E aí a gente tem um problema, como é que se escreve ficção científica hoje, se visualiza uma coisa linda, maravilhosa, sem ir para fantasia? Porque a gente já está numa coisa Tá num nível legal, né? Exato. Agora a gente falou em séries, eu queria citar um filme, que para mim é um filme que é quase que 100% ficção científica, ciência, Contato. Contato É legal, Carl Carl Sagan. Sagan. Aquilo ali, quase 100% do filme, claro que tem muitas coisas ali, toda aquela situação é fantasiosa, mas todas elas, fisicamente, São plausíveis. Tu consegue, fisicamente, pela matemática, gerar aquilo. Foi muito legal. Que é o filme baseado, é pra muito quem não bacana. sabe, é baseado no livro Contato. Contato, do Carl Sagan,
que no filme tu tem só um caso, quem quiser ler o livro é muito interessante. Então, o livro é bem legal. Porque tu tem, não é só um caso, tu tem vários cientistas, vários casos ocorrendo de experiências. E já que a gente foi para filmes célebres, para fechar, tem 2. Planeta dos Macacos de 2001. Vamos para Planeta dos Macacos. E aí? A gente vai perder o planeta? Essa é improvável. Essa é improvável que os macacos sobressaiam sobre a gente. Isso é muito improvável. Planeta dos Tadinho do Macacos. Charlton Heston. Eu adoro aquele filme 1 do Charlton Heston. Para mim é o melhor Planeta dos Macacos. Podia parar lá e tá ótimo. Foi um clássico. 2001 é perfeito. 2001 é perfeito. A ficção científica perfeita é 2001. É que 2001, eu diria que não tem o que discutir. É que tu discute esses filmes se eles são ficção científicas. 2001 é quem lançou o gênero. Não sei. Quem criou o gênero. 2001 é ficção científica pura. É uma das coisas melhores que tem. Se tu tem que ver se algo é ficção científica, tu tem que olhar para 2001 e ver. E foi escrito pelo Clarke. Então, basicamente, eu Eu acho colocaria um filme não atual, não Galaxy atual. Quest. Não. Um filme que talvez vocês tenham esquecido. O Enigma de Andrômeda. Nossa, O original do Michael Crichton, que eu lembro de ter lido o livro, que é um tratado de método científico. Aquilo. Ele usou a metodologia científica de uma maneira brilhante para descobrir um vírus que matava você em menos de 5 segundos. E aí vai todo o processo de pesquisa científica, que ele vai te ensinando os métodos, né, um passo a passo, até resolver o problema. O filme é muito bem feito, o original, o atual é uma porcaria, o original é muito bem feito e o livro é perfeito. Michael Crichton, que por acaso também criou o Parque dos Dinossauros. Exatamente. Entendeu? Esse cara é terrível. Aí um que eu acho muito engraçado é A Mosca. A mosca. Quem não Nossa, gosta? A Mosca é um clássico. Mas a mosca a gente já tem 2, né? Que tem o original O lá. original com o almirante, o capitão Lee Crane. Certo? E aí a gente teve o do Bloom, né? Esqueci o nome dele, né? É muito legal também. Eu, pessoalmente, quando falo mosca, eu lembro desse, não lembro do original. O original é a Mosca da Cabeça Branca. Isso. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado. Gente, alguém tem algum recado? Deixa o recado, pelo amor de Deus. Deixe o seu like, compartilhe, tá? E fale de nós nas redes sociais. E se tiver alguma pergunta sobre biologia, ciência, coloque lá. Se a gente não souber a resposta, a gente vai atrás. Ou inventa. É isso aí. Falou, galera.